As variáveis das quais o comportamento é função. O hábito de buscar dentro do organismo uma explicação do comportamento tende a obscurecer as variáveis que estão ao alcance de uma análise científica. Estas variáveis estão fora do organismo, em seu ambiente imediato e em sua história ambiental. Possuem um status físico para o qual as técnicas usuais da ciência são adequadas e permitem uma explicação do comportamento nos moldes da de outros objetos explicados pelas respectivas ciências. Estas variáveis independentes são de várias espécies e suas relações com o comportamento são quase sempre sutis e complexas, mas não se pode esperar uma explicação adequada do comportamento sem analisá-las. O ato de beber um copo de água, por exemplo, não parece ser um fragmento importante do comportamento na vida de ninguém, mas fornece uma ilustração conveniente. É possível descrever a topografia deste comportamento de tal maneira que um dado exemplo possa ser identificado com precisão por qualquer um. Suponha-se agora que colocamos alguém em um quarto e depositamos à sua frente um copo de água. Ele beberá? Parece haver somente duas possibilidades: ou bebe ou não bebe. Mas falamos nas possibilidades de beber, e esta noção pode ser afinada para uso científico. O que queremos é avaliar a probabilidade de ele beber. Pode variar da certeza de que beberá até a certeza de que não vai beber. A considerável dificuldade de como medir esta probabilidade será discutida posteriormente. No momento estamos interessados em saber como a probabilidade pode ser aumentada ou diminuída. A experiência cotidiana sugere diversas possibilidades, e as observações clínicas e de laboratório acrescentam outras. Decididamente falsa a afirmação de que se pode levar um cavalo até a água, mas não se pode fazê-lo beber. Privando-o de água por uns tempos, poderemos estar absolutamente certos de que o cavalo irá beber assim que chegar à água. Do mesmo modo, poderemos nos assegurar de que a água do copo, no nosso experimento, será bebida. Embora seja pouco plausível que as provoquemos experimentalmente, as privações da magnitude necessária ocorrem fora do laboratório. É possível obter um efeito semelhante ao da privação aumentando a excreção de água. Por exemplo, provocando suor pela elevação da temperatura na sala ou forçando exercícios pesados, ou ainda aumentando a excreção da urina pela mistura de sal ou ureia no alimento ingerido antes do experimento. Sabe-se também que a perda de sangue, como nos campos de batalha, eleva acentuadamente a probabilidade de beber água. Por outro lado, podemos baixar a probabilidade até zero, induzindo ou forçando o sujeito do experimento a beber antes grande quantidade de água. Se quisermos prever se nosso sujeito vai beber ou não, devemos conhecer o máximo possível sobre estas variáveis. Precisamos ser capazes de manipulá-las se temos de induzi-lo a beber. Em ambos os casos, ademais, tanto para uma previsão acurada como para o controle, devemos investigar quantitativamente os efeitos de cada variável com os métodos e as técnicas de uma ciência de laboratório. É lógico que outras variáveis podem vir a afetar o resultado. O sujeito pode estar temeroso de que alguma coisa tenha sido adicionada à água, por pilhéria ou com propósitos experimentais. Pode mesmo suspeitar de que a água foi envenenada. Pode pertencer a uma cultura na qual só se bebe água quando ninguém estiver olhando. Pode recusar-se a beber simplesmente para provar que não é possível prever o seu comportamento. Estas possibilidades não desmentem as relações entre beber e as variáveis mencionadas nos parágrafos precedentes. Simplesmente lembram-nos de que outras variáveis devem ser consideradas. Outros tipos de explicação não nos permitem dispensar estes requisitos ou preenchê-los de modo mais fácil. Dizer que nosso sujeito beberá se tiver nascido sob um dos signos do zodíaco que tem alguma relação com água ou se for do tipo esguio e ávido, ou, em resumo, que nasceu sedento, não é de grande ajuda. É possível, contudo, que as explanações sobre os agentes ou estados interiores ainda requeiram outros comentários. Até onde será útil dizer ele bebe porque tem sede? Se ter sede não significa mais do que ter uma tendência a beber, isto é mera redundância. Se quer dizer que ele bebe por causa de um estado de sede, um evento causal interior está sendo invocado. Se o estado é puramente inferido, se não há dimensões a ele relacionadas, as quais poderiam tornar possível uma observação direta, não pode ser usado como explicação. Mas se tem propriedades psíquicas ou fisiológicas, que papel pode desempenhar em uma ciência do comportamento?
O fisiólogo dirá que os diversos meios de aumentar a probabilidade de beber têm um resultado comum: elevar a concentração de soluções no corpo. Através de algum mecanismo ainda não entendido suficientemente, isto pode levar a uma mudança correspondente no sistema nervoso, que por sua vez torna o beber mais provável. Da mesma forma, pode-se argumentar que todas estas operações fazem o organismo sentir sede ou querer beber, e este estado psíquico também age sobre o sistema nervoso, de um modo ainda inexplicável, para induzir ao ato de beber. Em cada caso temos um encadeamento casual composto de 3 elos. 1. Uma operação efetuada de fora sobre o organismo, por exemplo, privação de água. 2. Uma condição interna, por exemplo, sede fisiológica ou psíquica. 3. Um certo comportamento, por exemplo, beber. Dados independentes a respeito do segundo elo permitiriam, obviamente, prever o terceiro sem recorrer ao primeiro. Seria um tipo preferido de variável por ser não histórico. O primeiro elo pode situar-se na história passada do organismo, mas o segundo é uma condição presente. Entretanto, é quase sempre impossível obter informações diretas sobre o segundo elo. Algumas vezes inferimos o segundo elo do terceiro. Dir-se-á que um animal está com sede se ele beber. Neste caso, a explicação será espúria. Outras vezes inferimos o segundo elo do primeiro. Dir-se-á que um animal tem sede se estiver privado de água há longo tempo. Aqui, obviamente, não se pode dispensar a história anterior. O segundo elo é inútil para o controle do comportamento a menos que possamos manipulá-lo. No momento, não temos meios de alterar diretamente processos neurais nos instantes apropriados na vida de um organismo que se comporta. Nem ainda foi descoberto nenhum meio de alterar um processo psíquico. Usualmente juntamos o segundo elo ao primeiro. Fazemos um animal ficar com sede, tanto no sentido fisiológico quanto no psíquico, privando-o de água, dando-lhe alimentos salgados, e assim por diante. Neste caso, o segundo elo não nos permite dispensar o primeiro. Mesmo que uma nova descoberta técnica nos desse condições para focalizar ou alterar diretamente o segundo elo, ainda teríamos de lidar diretamente com aquelas enormes áreas do comportamento humano controladas através da manipulação do primeiro elo. Uma técnica de operação no segundo elo viria a aumentar o nosso controle sobre o comportamento, mas permaneceriam por analisar as técnicas que já foram desenvolvidas. O método mais censurável consiste em retraçar a sequência causal apenas até o hipotético segundo elo. Este procedimento é uma séria desvantagem tanto para uma ciência teórica quanto para um controle prático do comportamento. Não adianta dizer que para fazer um animal beber basta torná-lo sedento se não explicamos como isto se faz. E quando tivermos obtido a proscrição necessária para a sede, toda esta proposta será mais complexa do que seria necessário. Da mesma forma, quando se explica um exemplo de comportamento desajustado dizendo que um indivíduo sofre de ansiedade, teremos de dizer também qual a causa da ansiedade. Mas as condições externas que então se invocam poderiam já ter sido diretamente relacionadas ao comportamento desajustado. E ainda, quando dizemos que um homem roubou um pedaço de pão porque estava faminto, temos que nos informar das condições externas responsáveis pela fome. Estas condições já serão suficientes para explicar o roubo. A objeção aos estados interiores não é a de que eles não existem, mas a de que não são relevantes para uma análise funcional. Não é possível dar conta do comportamento de nenhum sistema enquanto permanecemos inteiramente dentro dele. Finalmente será preciso buscar forças que operam sobre o organismo agindo de fora. A menos que haja um ponto fraco no encadeamento causal de modo que o segundo elo não seja ordenadamente determinado pelo primeiro ou o terceiro pelo segundo, o primeiro e o terceiro elos devem ser ordenadamente relacionados. Se nos obrigarmos sempre a retroceder além do segundo elo para previsão e controle, evitar-se-ão muitas digressões enfadonhas e exaustivas, examinando-se o terceiro elo como uma função do primeiro. Informações válidas a respeito do segundo elo poderão esclarecer esta relação, mas não podem alterá-la. Uma análise funcional. As variáveis externas, das quais o comportamento é função, dão margem ao que pode ser chamado de análise causal ou funcional. Tentamos prever e controlar o comportamento de um organismo individual. Esta é a nossa variável dependente, o efeito para o qual procuramos a causa. Nossas variáveis independentes, as causas do comportamento,
são as condições externas das quais o comportamento é função. Relações entre as duas. As relações de causa e efeito no comportamento são as leis de uma ciência. Uma síntese destas leis expressa em termos quantitativos desenha um esboço inteligente do organismo como um sistema que se comporta. Isto deve ser feito dentro das fronteiras de uma ciência natural. Não é lícito presumir que o comportamento tenha propriedades particulares que requeiram métodos únicos ou uma espécie particular de conhecimento. Muitas vezes argumenta-se que um ato não é tão importante quanto o intento que está por trás dele, ou que somente pode ser descrito em termos do que significa para o indivíduo que se comporta ou para outros que possam ser afetados por ele. Se afirmações deste tipo tiverem de ser úteis para propósitos científicos, deverão estar baseadas em eventos observáveis, e é exclusivamente em tais eventos que se deve confinar uma análise funcional. Ver-se-á mais tarde que, ainda que termos como significado e intenção pareçam referir-se a propriedades do comportamento, geralmente ocultam referências a variáveis independentes. Isto também vale para agressivo, amigável, desorganizado, inteligente e outros termos que parecem descrever propriedades do comportamento, mas na realidade referem-se às suas relações de controle. É preciso também descrever as variáveis independentes em termos físicos. Com frequência se faz um esforço para evitar o trabalho de analisar uma situação física, adivinhando o que ela significa para um organismo ou distinguindo entre o mundo físico e o mundo psicológico da experiência. Este procedimento também reflete uma confusão entre variáveis dependentes e independentes. Os eventos que afetam o organismo devem ser passíveis de descrição na linguagem da ciência física. Argumenta-se, às vezes, que são exceções certas forças sociais ou as influências da cultura e da tradição. Mas não podemos apelar para entidades desta espécie sem explicar como elas afetam tanto o cientista quanto o indivíduo sob observação. Os eventos físicos que precisam ser buscados para completar tal explanação nos fornecem uma alternativa adequada para uma análise física. Ao nos confinarmos a estes eventos observáveis, levamos grande vantagem, não somente em teoria, mas também na prática. Uma força social não é mais útil na manipulação do comportamento que um estado interior de fome, ansiedade ou ceticismo. Assim como devemos relacionar estes eventos internos às variáveis manipuláveis das quais são função, se quisermos fazer uso prático deles, também precisamos identificar os eventos físicos através dos quais uma força social afeta o organismo, para manipulá-los com propósitos de controle. Ao lidar com os dados diretamente observáveis, não precisamos nos referir nem aos estados internos nem à força externa. O material a ser analisado por uma ciência do comportamento provém de muitas fontes. 1. As observações casuais não são inteiramente de desprezar. São especialmente importantes nos primeiros estágios da investigação. Generalizações baseadas nelas, mesmo sem uma análise explícita, fornecem indicações para estudo posterior. 2. Na observação de campo controlada, como em alguns métodos da antropologia, os dados são colhidos com mais cuidado e as conclusões colocadas mais explicitamente que na observação casual. Instrumentos e procedimentos padrões aumentam a precisão e a uniformidade da observação de campo. 3. A observação clínica fornece material em quantidade. Métodos padronizados de entrevista e teste mostram um comportamento que pode ser facilmente medido, resumido e comparado com o comportamento de outros. Ainda que geralmente se concentrem nos distúrbios que levam as pessoas às clínicas, os dados clínicos são frequentemente interessantes e de especial valor quando a condição excepcional do paciente indica uma característica importante do comportamento. 4. Observações amplas do comportamento têm sido feitas sob condições mais rigidamente controladas em pesquisas industriais, militares e outras instituições. Estes trabalhos geralmente diferem da observação clínica e do campo pelo uso maior do método experimental. 5. Os estudos em laboratórios do comportamento humano proporcionam material extremamente útil. O método experimental inclui o uso de instrumentos que melhoram nosso contato com o comportamento e com as variáveis das quais é função. Registradores permitem observar o comportamento por longos períodos de tempo, e medidas e registros acurados tornam possível uma análise quantitativa efetiva. A característica mais importante do método de laboratório é a manipulação deliberada de variáveis.
Determina-se a importância de uma condição dada alterando-a de maneira controlada e observando o resultado. Atualmente a pesquisa experimental do comportamento humano não é às vezes tão ampla quanto se poderia desejar. Nem todos os processos comportamentais são fáceis de estabelecer no laboratório, e a precisão nas medidas é às vezes obtida às custas da irrealidade nas condições. Aqueles que se preocupam principalmente com a vida cotidiana dos indivíduos, muitas vezes se impacientam com estes artificialismos, mas na medida em que relações relevantes podem ser submetidas a controle experimental, o laboratório oferece a melhor oportunidade para obter os resultados quantitativos para uma análise científica. 6. Os resultados dos estudos de laboratório do comportamento de animais abaixo do nível humano também são úteis. O uso deste material traz com frequência a objeção de que há uma lacuna intransponível entre o homem e os outros animais, e que os resultados de um lado não podem ser extrapolados para o outro. Insistir nesta descontinuidade no início de uma investigação científica é uma petição de princípio. O comportamento humano se caracteriza por sua complexidade, sua variedade, e pelas suas maiores realizações, mas os princípios básicos não são por isso necessariamente diferentes. A ciência avança do simples para o complexo. Constantemente tem de decidir se os processos e leis descobertos para um estágio são adequados para o seguinte. Seria precipitado afirmar neste momento que não há diferença essencial entre o comportamento humano e o comportamento de espécies inferiores. Mas até que se empreenda a tentativa de tratar com ambos nos mesmos termos seria igualmente precipitado afirmar que há. A discussão da embriologia humana utiliza consideravelmente os resultados de pesquisas com embriões de pintainhos, porcos e outros animais. Tratados sobre digestão, respiração, circulação, secreção endócrina e outros processos fisiológicos referem-se a ratos, coelhos, cobaias etc., mesmo quando o interesse principal está nos seres humanos. O estudo do comportamento tem muito a ganhar com esta mesma prática. Estudamos o comportamento de animais porque é mais simples. Os processos básicos descobrem-se mais facilmente e podem ser registrados durante períodos de tempo mais longos. Nossas observações não são prejudicadas pela relação social entre sujeito e experimentador. As condições podem ser mais bem controladas. É possível dispor histórias genéticas para controlar certas variáveis, e histórias de vida especiais para controlar outras. Por exemplo, se estivermos interessados em como um organismo aprende a ver, o animal pode ser mantido no escuro até que o experimento comece. É também possível controlar as circunstâncias em um grau dificilmente exequível no comportamento humano, por exemplo, variando estados de privação dentro de grandes amplitudes. Estas vantagens não podem ser esquecidas em favor de afirmações a priorísticas de que o comportamento humano estaria inevitavelmente colocado em um campo separado.